O título da mensagem hoje é Guerra Espiritual. E estamos passando por guerra espiritual, irmãos. Às vezes a gente não consegue entender as astúcias e as ciladas do inimigo e criamos conflitos, né? Até mesmo entre irmãos. Mas o Senhor hoje vai nos mostrar, né, por meio da sua palavra, que precisamos estar nos fortalecendo no Senhor. Amém. E na força do seu poder. Amém. Convido os irmãos a ler Efésios 6. Eu sinto que eu estou tremendo aqui por dentro. Amém. Hoje nós temos as guerras, elas se intensificaram, né, de formas cibernéticas, né? De formas biológicas. Hoje nós somos refém do celular, né? Acho que teve um dia que ficamos sem o celular, acho que, se eu não me engano, meio-dia sem celular. As pessoas ficaram loucas, né? Eu praticamente acho que eu tenho uns 3, 4 anos que eu não vou no banco, eu não sei o que é banco, então eu faço tudo pelo celular. Hoje nós temos uma tecnologia, né, que nos deixa confortável em casa, né? Pessoas que não conseguiram vir à reunião, assistir à reunião, outras até porque não quiseram vir mesmo. Mas que o Senhor possa constranger cada um de vocês. Amém. Possa me constranger, porque estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Não são dias de brincadeira, né? E o inimigo que a gente vai percorrer aqui na Bíblia é um inimigo que ele tem artimanhas, né, e ciladas. E às vezes a gente quer enfrentar esse inimigo de qualquer jeito. Tem um hino que os irmãos cantam, né? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Cheio de moral, desanimar jamais. Aí já vi alguns irmãos fazer, né? Pra cima dele, de qualquer jeito. Como é que vai, irmão, pra cima dele de qualquer jeito? O inimigo vai pisar em cima de você, irmão. Outros falam... vamos chutar, dar bicuda na cara do cão. Pelo amor de Deus, irmão, a gente tem que conhecer o inimigo que nós temos. É um inimigo milenar, né? Quantas batalhas ele já travou contra os povos de Deus. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Amém. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Até o 13, irmãos. Podem ler. Toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Sim. Depois de resistir tudo, permaneceis inabaláveis. Amém. Amém. Permanecer inabaláveis. Versículo 10 fala, né? Que os irmãos acabaram de ler. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Como eu falei, às vezes a gente quer enfrentar o inimigo na nossa força e no nosso poder. E aí somos derrotados, né? Mas aqui está falando que nós precisamos nos fortalecer. Amém. No Senhor. Amém. E na força do seu poder. E aí aqui no 11, que eu queria começar, fala no versículo 11, fala: revestivos de toda a armadura de Deus. Amém. A armadura é de Deus. Amém. A armadura não é minha, não é sua. Ela é de Deus. Amém. Então quando estamos revestidos de toda a armadura de Deus, ele fala aqui para poderes ficar firmes, né, contra as ciladas do diabo. A gente tem um inimigo que não sabemos a forma que ele vai agir, mas ele conhece todos os nossos passos, né? E às vezes nós subestimamos o nosso inimigo. Ou subestimamos ou superestimamos, né? Subestimamos, achamos que ele é fraco. Que vamos pisar na cabeça dele, que vamos chutar ele. Irmãos, a gente está muito enganado. Só estaremos fortes se estivermos no Senhor e na força do seu poder. Amém. Nós mesmos não temos condição nenhuma, irmãos, de vencer esse inimigo. E ele fala aqui:
para poderes ficar firme contra esse lado do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os poderes dominadores deste mundo tenebroso. Mundo tenebroso. Estamos vivendo no mundo tenebroso, onde as pessoas não se amam mais, onde que há briga entre famílias, né? Irmãos brigando entre irmãos, partidos políticos brigando com outro, e a gente fica no meio daquele conflito. Não existe meio termo. O Senhor Jesus fala, né, que nós hoje somos filhos dele. Amém. O Senhor morreu para nos resgatar, amém, desse império das trevas, e nos colocou no reino do Filho do seu amor. E em 1 João 5 também fala, irmãos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Amém. Desfrutamos terça-feira sobre alguns versículos de Efésios e compartilhamos sobre isso. Então não existe meio termo. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Ou você é atacado ou você guerreia. Onde é que você está? Qual é o lugar que eu estou? Atacando ou sendo atacado? Eu preciso saber em que lugar eu estou. Para você ver como esse inimigo é tão ousado, Jó capítulo 1, versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio Satanás entre eles. Veio também entre eles. Então, irmãos, ele é um ser que, na verdade, o Senhor, ele até permite que algumas coisas aconteçam. Você vê que, no contexto de Jó, ele mostra que o Senhor permitiu para que ele trabalhasse na vida de Jó. Às vezes, irmãos, estamos vivendo em sombra e água fresca, coisas tão tranquilas na nossa vida, mas para um guerreiro isso não é normal, né? Nós somos guerreiros, irmãos. Nós somos soldados de Cristo. E às vezes estamos numa vida tão tranquila, e o Senhor agora permite, certas vezes, que Satanás venha e nos coloque à prova. E às vezes a gente não entende, né? O Senhor não me ama mais, estou passando por tanta dificuldade, tanto sofrimento. Mas às vezes o Senhor permite que essas coisas aconteçam em nós, né? E a audácia dele, né? Os filhos de Deus estavam se apresentando, e Satanás foi no meio deles também, para se apresentar. Lucas, capítulo 22, versículo 31. A gente vai tocar alguns pontos para que os irmãos entendam, para depois a gente ver as armas que vamos lutar contra os inimigos, né? Simão, Simão, eis que Satanás nos reclamou para vos peneirar como trigo. O próximo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Você vê que Satanás pediu autorização a Deus para cessar eles como trigo, né? Mas o Senhor fala aqui que ele não é que ele não permitiu, né? Ele deu autorização. Na outra versão fala que foi autorizado, né? Que cessasse como trigo. Mas o Senhor fala que rogou para que a sua fé não desfaleça. Amém. O Senhor está rogando por nós. Amém. Vamos passar por lutas e sofrimentos e tribulações, porque o Senhor falou, Mateus 24, se os irmãos forem ler, ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria, irmãos. Hoje estamos passando por um esfriamento espiritual, né? Os irmãos, as pessoas estão passando por tribulações e lutas, mas o Senhor fala que estareis convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas eu preciso saber em que lado eu estou. Eu preciso me posicionar, irmãos. Senhor Jesus. Zacarias 3, versículo 1 e 2. Amém. Amém. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, a mão direita dele, para lhe opor. Às vezes, irmãos, os irmãos se levantam, né, para demonstrar, falar a palavra de Deus, as verdades, mas Satanás ele se opõe às verdades, né?
e levanta pessoas, né, para falar mentiras, que fala fortalezas e sofismas, cria em nossa mente, que vamos ler lá para frente, mas eu vou ler um versículo aqui para os irmãos, Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que estava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Amém. Versículo 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Como eu falei, a gente não pode também superestimar, dizer que ele é o poderoso, fala de Satanás, né, o nosso inimigo, porque o Senhor já cravou na cruz. Amém. O Senhor já venceu na cruz. Amém. Lucas capítulo 11, versículo 21 e 22. Do valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Próximo versículo. Sobrevendo, porém, um mais valente do que ele, vence e tira-lhe a armadura, em que confiava e divide os despojos. Existia um valente que ele guardava a sua casa, guardava todos os seus bens, mas ele achava que ele só era o valente. Mas aí o versículo 15 fala: sobreveio, porém, um mais valente do que ele, Jesus Cristo, venceu e tirou a armadura. Ele tinha armadura, irmãos. Ele sobrepôs a todas as coisas, né, referente às coisas negativas. Mas nós temos um valente que está acima de todas as coisas. Então ele tirou a armadura e expôs aos despojos. Então, irmãos, hoje, voltando para Efésios capítulo 6, versículo 13, versículo 12. Sim, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Amém. Você vê que aquele valente, ele tinha uma armadura e ele se confiava naquela armadura. Mas o Senhor Jesus tirou a armadura. Amém. E hoje nós temos a armadura. Amém. Essa armadura é de Deus. Né? Ele fala aqui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Esse dia mau não é aquele dia escatológico, né? O último dia. Porque você vê que depois ele fala: depois de teres vencido tudo, permaneceis inabalável. Você vê que tem dias, né, na nossa vida que nós passamos por várias provações e tribulações, mas tem dias que é aquele dia, né? Aquele dia que é o dia mau. É o dia que ele intensifica todas as coisas, irmãos, para a gente se sentir baixo, né? Para a gente não ter aquela vontade de estar reunindo, para a gente não buscar o Senhor, para a gente não estar orando, para a gente não estar jejuando e buscando as coisas lá do alto, né? Porque nós já morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo. Amém. Em Deus. Amém. Mas aí tem aquele dia, né, que é o dia baixo mesmo, né? É esse dia mau. E às vezes a gente discute em casa, né? Discute com os pais, discute com os filhos, até o cachorro, a gente chuta o cachorro, né? Você dá com tanta raiva. Lá em casa não tem um cachorro, tem um cágado. Às vezes a gente vai abrir o portão, ele trava o portão, a gente não consegue entrar. Senhor Jesus. E a gente tem que invocar o nome do Senhor Jesus, né? Amém. E precisamos nos revestir da toda a armadura de Deus. Amém. E para suportar esse dia mau. Mas às vezes a gente suporta esse dia mau e depois a gente pega e baixa as guardas, né? Ou a gente vai e faz um acordo de amizade com esse inimigo. E esse inimigo vem e se fortalece mais ainda, irmãos, e cria novas armaduras, novas estratégias, e aí ele pode nos vencer, porque se a gente não tiver no Senhor, e o versículo 10 fala: quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor. Amém. E na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus. Eu preciso estar me revestindo de toda a armadura de Deus. Né? Nós sabemos que nós temos um inimigo, né? No capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. Mas a serpente,
mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A palavra vem, né? O Senhor nos ilumina, Ele vem falar as suas verdades, mas às vezes nós damos ouvido ao que Satanás quer falar, né? E colocamos dúvidas em nossa cabeça, em nossa mente, em nosso coração, começamos a duvidar: será isso mesmo que o Senhor quer? Será isso mesmo que é a palavra? Será que a palavra é verdade? Aí tem uma parte do capacete, da armadura que está no versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. A única forma de eu vencer essas coisas, irmãos, é a armadura de Deus. Aleluia. Mas ele fala que precisamos tomar o capacete da salvação. Algumas mensagens que nós ouvimos aqui, os irmãos falam que o capacete, né, ele tem aquela proteção na nossa cabeça, na nossa viseira, para a gente não ver coisas que o Senhor não quer que nós vejamos, e não ouçamos aquilo que o Senhor não quer que nós ouvimos, né? Então, o Senhor nos dá o capacete da salvação. Amém. Quando Satanás vier falar: eu tenho o capacete da salvação, Aleluia. eu tenho a espada do Espírito, Amém. que é a palavra de Deus. Amém. Versículo 18: com toda oração e súplica, em todo o tempo. Amém. Amém. Sim. Amém. 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 Aí a gente vê, irmãos, que uma das estratégias do inimigo também é começar a esfriar os irmãos, né? Você vê que ele já tem a casa dele, ele tem os bens dele, está tudo guardado. Ele não está preocupado com aquilo ali, né? Ele está preocupado com aqueles que ele já perdeu. Somos nós. Nós estamos na casa do Senhor. Aleluia. Nós somos a casa do Senhor. Amém. E aí, irmãos, foi marcado aqui a reunião de oração, no primeira quarta-feira. Eu vi muitos irmãos aqui, a gente ficou alegre, né, orando. Na segunda reunião já reduziu um pouco o número de irmãos. Na terceira reunião, mais redução de irmãos. E aí a gente vê que os irmãos, muito facilmente, né, se desmotiva. Isso o Senhor fica triste, né? Verdade. Eu, você, estamos fracos com isso também. A única forma de nos fortalecer é estarmos firmes na presença do Senhor. Amém. Hebreus 10, 25. Amém. Hebreus 10. Amém. Desde domingo, várias investidas aqui, né? A reunião ficou sem energia, mas a gente não para, não. A nossa alegria é completa. Senhor Jesus, hoje está um pouco de calor hoje aqui, mas o Senhor é conosco. Amém. E demonstrando nosso amor pelo Senhor, né? Amém. Romanos 12 fala, né? Romanos 12, né? Que precisamos oferecer ao Senhor o nosso sacrifício, né? Santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aqui no capítulo 10, versículo 25, fala: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façais as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O Senhor está voltando, irmãos. Os irmãos, né, estão percebendo as guerras, rumores. Na verdade, nem são mais rumores. O mundo está em guerra, né? O mundo está em guerra. Vai vir um homem aí que ele vai fazer o acordo de paz com todo mundo. Está todo mundo aguardando esse acordo de paz aí. Mas nós não podemos fazer acordo de paz com o nosso inimigo. Amém. Eu preciso estar de prontidão. Aleluia. E aqui fala: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, né? Antes façais as demonstrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, irmãos, a forma de sermos ademostrados, né? A forma de sermos fortalecidos. Eu sei que em casa a gente pode ler, né, um versículo, a gente pode estar desfrutando com a família, mas a expressão da igreja local é na reunião, irmãos. Eu preciso estar na reunião. Eu preciso, irmãos, respeitar aquilo que o Senhor fez por nós. Quando eu não venho na reunião, eu não faço caso daquilo que o Senhor fez por mim. O Senhor pagou alto preço por mim. Aleluia. Apóstolos, né, morreram. Profetas foram degolados, decapitados, apóstolos foram mortos, crucificados até de cabeça para baixo, colocados em fornalhas.
para que hoje estivéssemos desfrutando dessa palavra, irmãos. E às vezes a gente não dá nenhum valor a isso. O Senhor está voltando, irmãos. E às vezes a gente fala, nós somos vencedores. Eu li as 7 cartas novamente de Apocalipse, e eu não vi nenhuma promessa para os que ficaram. A única promessa que tem é o vencedor. Você tem que ser vencedor, irmãos. O mundo jaz do maligno. A opressão do maligno está sobre essa terra, né? A palavra está se cumprindo. Os homens que nem têm a palavra de Deus estão vendo cientistas falar, essa terra não suporta mais. O Senhor vai nos resgatar, irmãos. Mas eu preciso estar na posição de vencedor. Eu preciso estar me enchendo, né, do Espírito Santo. Vamos voltar a Efésios. Aí depois, irmãos, que vocês, que você, nos revestimos do Senhor, que nos fortalecemos do Senhor, que tomamos a armadura do Senhor. Versículo 15. Calçai os pés com a prepagação do Evangelho da paz. A única forma de você entrar na casa do valente e saquear os bens é se fortalecendo do Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura. Não vai de qualquer jeito, irmãos. Eu não estou desencorajando os irmãos a não pregar mais o Evangelho. Os irmãos estão pregando o Evangelho, continue pregando o Evangelho. Os que querem pregar o Evangelho, preguem o Evangelho. Mas a forma de pregar o Evangelho, a forma de saquear esses bens da casa do valente, é você se fortalecendo do Senhor e na força do seu poder e se revestindo de toda a armadura de Deus. Aí você consegue enxergar as armaduras, as peças dessa armadura, mas você não consegue enxergar nada aqui que protege as costas, né? Você vê o capacete, você vê a espada, você vê a couraça, você vê o cinto, calçado, mas as costas não. Por que as costas não? Para você ficar atento todos os dias. A retaguarda, eu olho para você, você olha para mim, é um irmão guardando o outro. Eu preciso estar pronto, irmãos. O Senhor está voltando. Senhor Jesus. Mateus, uma das formas de nos revestir do Senhor é a oração. Mateus 6, versículo 6 a 8. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Aí você faz uma oração, né? A sua voz, mas ele fala que o pai vê, né? Ele não fala que ele ouve, porque o Senhor, ele vê o nosso coração. Às vezes eu faço uma oração bibliotecária, né? Uma oração bonita, mas o meu coração está sujo. E o que é que ele quer falar? Você precisa limpar o seu coração. Entra no teu quarto, tranca a porta e ora que o Pai em secreto, ele vai te ver. Aqui no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, e antes que ele peças. O Senhor já sabe o que é que você passa, o que é que você precisa, as suas necessidades, o Senhor já sabe de tudo. Amém. Antes que você abra a sua boca, antes que você pense, o Senhor já vai te suprir. Amém. Porque Ele fala que nos suprirá todas as coisas. Amém. Aqui agora no versículo 9. Amém. Versículo 16, aliás. É o 6,16. 6,16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que é que ele quer dizer aqui? Que às vezes, né, a gente faz o jejum e acordamos com a cara fechada, né, mal-humorado, às vezes. E aí demonstrando como os hipócritas, né? Demonstram, eu estou jejuando, né? Todo mundo sabe que eu estou jejuando. O que você está assim com a cara fechada? Não, porque eu estou jejuando, estou orando, né? Ele já recebeu a recompensa, já viram, né? Ele que jejua aí, ele que ora, né? Mas o Senhor fala aqui no 17: Tu, porém, quando jejuares,
unge a cabeça e lava o rosto. Amém. Não precisa demonstrar a ninguém que está jejuando. Aquilo que você está fazendo é com você e o Senhor. Amém. Com o fim de não parecer aos homens, né? Você vê que lá eles fazem com o fim de parecer aos homens. Então já receberam a recompensa. Aqui o 18 fala assim: com o fim de não parecer aos homens que jejuais. E assim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Amém. Então nós temos um Deus que age em secreto. Amém. Nós temos um Deus também que age, né, para que todo mundo veja. Amém. E eu creio que o Senhor vai trabalhar na nossa vida. Amém. Amém. Senhor abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus.